quinta-feira foi marcada por uma fake news envolvendo o volante Johnny, que ainda não está vendido para o mercado europeu, apesar da sua saída no final deste ano de 2022 ser dada quase como certa nos bastidores colorados. Enquanto isso, a direção observa um volante que disputou o último Brasileirão pelo Goiás e pertence à equipe do Fluminense. E inclusive existe um modelo de negócios considerado ideal pela direção colorada. Hoje, na Copa, 3 jogadores que passaram pelo celeiro de ases fizeram as suas estreias no Mundial e até que foram bem. E a história do jogador do Santos que quase foi roubado pelo Internacional agora, nessa janela de transferências. Esse é o Diário do Inter KTO, de quinta-feira, 24 de novembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quinta-feira. E eu começo falando sobre a celeuma envolvendo o Johnny. Eu acordei hoje com a informação que foi trazida por um jornalista italiano de que o Johnny havia sido vendido para o Spezia da Itália. E mais do que isso, que o Johnny havia assinado um contrato de 4 temporadas. Eu fui atrás dessa informação, eu gravei um vídeo na tarde desta quinta-feira que está aqui, onde eu explico a apuração. Eu ouvi do Internacional, um dirigente que eu confio bastante, me disse, olha, isso é mentira, não vai nessa. E uma pessoa ligada ao Johnny também me confirmou, olha, isso não procede, e me deu mais detalhes, como por exemplo, o Johnny, ele tem sim uma procura do Spezia, mas o clube italiano tem outros concorrentes na parada pelo Johnny. Então, não se sabe ainda nem se o Johnny vai de fato para a Itália. Quem dirá acertar e fechar a contratação. E eu dei detalhes nesse vídeo que eu coloquei aqui para vocês assistirem. E ao longo da tarde, essa história se desdobrou um pouco mais. Porque o jornalista italiano colocou o nome da fonte. E quando coloca isso, dá peso para a tua informação. Ele disse que um diretor de futebol do Spezia havia confirmado que o Johnny havia sido contratado. E de novo, a gente foi nas pessoas ligadas ao Johnny, a gente foi no Internacional e todas elas negaram veementemente. O Johnny não foi vendido. Agora, o que disse o dirigente do clube italiano e por que disse, não vou saber explicar. Repito, Spezia, Betis e existe pelo menos mais um clube do futebol europeu que está buscando a contratação do Johnny. Mas o Johnny precisa pelo menos escolher para onde vai, para onde quer ir. O clube que ele aceitar o projeto faz uma proposta para o Internacional, tá? E aí já se sabe o valor que o Inter quer que a proposta chegue, na casa dos 8 milhões de euros, e aí se efetua a venda. Então tem um percurso ainda a ser percorrido para que o Johnny de fato tenha a sua venda de maneira oficial, tá? Eu gravei um vídeo na tarde desta quinta-feira também, falando sobre Caio Vinícius, volante que pertence ao Fluminense, disputou o último campeonato brasileiro pelo Goiás e está na mira do Internacional. Eu apurei algumas informações sobre o que o Mano viu nele, tá? O Mano quer este jogador, deu o aval para a contratação desse atleta e os moldes de negociação. Ele não deve ser aproveitado na equipe do Fluminense, tá? Ele não está nos planos do técnico Fernando Diniz. E aí o Inter pode se aproveitar disso. O Inter quer um empréstimo do Caio Vinícius e cogita a possibilidade de mandar algum jogador para o Fluminense, por empréstimo também, para que essa negociação ela saia. A gente vai observar os próximos dias para ver qual o desdobramento que isso vai ter. Eu gravei um vídeo aqui dando detalhes, inclusive teve uma reunião nessa quinta-feira entre o Caio Vinícius e o seu empresário, que é o Marcelo Robalinho. Eu expliquei isso nesse vídeo que eu gravei hoje à tarde. Mais uma sobre mercado de transferências, eu vou falar sobre o zagueiro Roberto, tá? Ontem eu trouxe aqui no Diário do Inter KTO a informação dos 4 jogadores que já não se reapresentam no CT Parque Gigante no dia 14 de dezembro, porque estão liberados e não vão ficar no Internacional. Roberto, que acaba o contrato, o Everton, que tem um empréstimo, vai voltar para o Bragantino, o Lisiero, que está por empréstimo, também volta para o São Paulo, e o Gustavo Maia, que está emprestado pelo Barcelona. Desses, o único que não tem futuro é o Roberto. E hoje, os dirigentes do Internacional deram uma declaração para o pessoal do Revista Colorada de que vão tentar colocar o Roberto no mercado e vão auxiliar o zagueiro nesse processo de recolocação do mercado.
Por quê? O Inter entende que ele é um jogador que merece esse respaldo da direção. Imagina, para o jogador é complicado. Ele se recuperou de uma lesão muito grave no ano de 2021/2022, ele estava emprestado, teve que voltar para o Internacional, se preparou aqui, se recuperou aqui, não foi aproveitado na sequência, e aí ele tem o contrato dele encerrado, não vai para lugar nenhum, o Inter vai tentar ajudar ele a encontrar outro clube e deve conseguir isso. O Roberto deve ser encaixado em algum outro elenco nessa temporada de 2023, mas já está mais do que confirmado que ele não volta para o Internacional, fim de contrato. Agora eu quero contar uma história que foi trazida pelo Jorge Nicola, tá? O Internacional tentou a contratação do meio-campista Vinícius Zanocelo. O Zanocelo é um jovem jogador que estava no Santos nessa temporada de 2022. Ele tem 21 anos de idade, tá? Ele nasceu em 2001 e ele teve um campeonato brasileiro, um campeonato paulista, perdão, de muito destaque pela Ferroviária. E aí ele foi emprestado para a equipe do Santos e jogou em 2022 emprestado pela equipe do Santos. Ele, agora o Santos executou, tá, uma opção de compra desse jogador e que estava demorando um pouco essa opção de compra. E o Inter observou o jogador e foi nele, tentou contratar, tentou dar o chapéu no Santos, só não conseguiu porque o Santos conseguiu se mobilizar de última hora e acabou fichando o jogador. A gente não tinha informações de que o Inter estava interessado no Vinícius Zanocelo, mas o que trouxe o Jorge Nicola é que o Zanocelo não só interessou, como o Inter tentou dar um chapéu no jogador, no Santos. Tentou dar um chapéu trazendo esse jogador que, cara, é um bom jogador, ele é um segundo volante, é um cara que pode fazer muito bem esse papel de um cara mais versátil. Ele seria, por exemplo, uma ótima reposição ao Johnny, que a gente está dizendo que pode sair. Então o Inter, olha, foi atento no mercado. E esse deve ser também um norte do que o Inter vai fazer nessa janela de transferências. Observar opções de mercado, oportunidades de mercado, como seria o Vinícius Zanocelo, para melhorar o elenco. E, cara, o Vinícius Zanocelo seria uma baita aquisição. O Santos acabou fichando a opção de compra e ele não veio para o Internacional. Mas a história agora, ela fica conhecida. Eu vou fechar falando sobre Copa do Mundo, tá? Porque hoje tivemos 3 jogadores formados pelo Internacional jogando a Copa. Os 3 jogadores que estão no Catar formados pelo Inter estrearam nessa quinta-feira. 2 pelo Brasil, Alisson e Fred, e 1 pela seleção de Portugal, que é o Otávio. Alisson pouco tocou na bola, o Brasil teve uma atuação soberana sobre a equipe da Sérvia. O Fred entrou na reta final do segundo tempo, ajudou a dar uma boa consistência para o meio-campo do Tite, teve um arremate importante a gol também, mas quem jogou muito foi o Otavinho, tá? O Otavinho foi um dos melhores em campo da seleção portuguesa na vitória por 3-2 sobre Gana, que dispara a seleção de Portugal na liderança do grupo da Copa de 2022. Otavinho, que em 2013 foi lançado aqui no Internacional, jogou com o Dunga, hoje estreou pela seleção portuguesa e jogou muito bem. A gente vai seguir fazendo esse acompanhamento dos colorados na Copa de 2022 aqui no A Dupla. Aliás, falando em Copa, vamos fechar falando de KTO. Eu errei todos os palpites, né, dessa quinta-feira. Vamos lá, eu apostei em Marrocos e... Eu apostei em Camarões e Suíça em empate, né? E deu Suíça. Errei. Aí depois, 10 da manhã, teve Uruguai e Coreia do Sul. Ambos marcam. 0-0 o jogo. Errei feio. Aí depois, Portugal e Gana, eu falei para vocês apostarem em 2 ou mais gols de Cristiano Ronaldo, que a odd estava boa. O Cristiano Ronaldo fez 1. E no jogo do Brasil, eu dei a dica de apostar no gol do Vlahovic. E aí o técnico, o Stojkovic, nem colocou o Vlahovic em campo. Que bom que não colocou o Vlahovic em campo, só entrou no final do jogo e aí não teve muito o que fazer. Mas eu errei todas as apostas. Mas eu vou seguir insistindo. E a gente vai passar aqui as odds dos jogos dessa sexta-feira. 7 da manhã tem País de Gales e Irã. Odd do País de Gales 2.2. Odd do empate 3.14. Odd do Irã 3.8. Aqui eu vou no empate. 3.14. Dos covardes a história não fala. Catar e Senegal. Vitória do Catar 5.75, empate 3.75, vitória de Senegal 1.66. Vou no empate aqui.
Holanda e Equador. Vitória da Holanda, 1,75, empate 3,75. Equador tá pagando 5. Eu jogo na Holanda, tá? Palpite simples. E aí vamos fechar com Inglaterra e Estados Unidos. Vitória da Inglaterra 1,52, empate 4,25, vitória dos Estados Unidos 6,5, aqui vai dar Inglaterra. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!